Olá, amores! Estou aqui hoje para falar da parte 2, né, sobre o conjunto dos números racionais, né, na parte de operações de adição e subtração dos números racionais. Inicialmente aqui aproveitando para lembrar, né, o que é esse conjunto dos números racionais. Então, dentro do conjunto dos números racionais, a gente tem, né, os números inteiros e os números naturais, ok? Lembrando também que nos números racionais, a gente tem todos os números que podem ser escritos na forma de fração, com o numerador e o denominador, né, números inteiros, onde o denominador é um número diferente de zero, certo? Ou seja, as dízimas periódicas fazem parte desse conjunto, os números decimais, as frações, tá bom? Então, falando aqui sobre a adição, né, algébrica de números racionais, lembrando que aqui a ideia da palavra adição algébrica, a adição algébrica ela consiste na expressão apenas com operações de adição e subtração. Tá? Então, alguns exemplos de adição algébrica de números racionais, como este caso aqui, menos 2,3 mais menos 4,5. A gente está aqui somando, né, dois números racionais negativos. Então, como é que funciona a soma desses números racionais negativos? De forma muito similar que a gente já fazia com os números inteiros, né? Como eles são racionais negativos de sinais iguais, né? Então, a gente pode dizer, a gente pode representar essa expressão, né, desta forma também, certo? Menos 2,3 menos 4,5. E nessa adição de sinais iguais, a gente repete o sinal e somos módulos, né, os módulos desses valores. Ou seja, como o sinal dos dois números são iguais, são negativos, a gente repete esse sinal negativo e somos módulos. 2,3 mais 4,5, 6,8, e o sinal permanece negativo, ok? Isso para o caso de números decimais, tá bom? Quando a gente for falar dessa operação com frações, o processo também é similar com o que a gente fazia com números inteiros. Então, primeiro a gente elimina os parênteses. O que é que a gente tem que ter de atenção aqui? Se eu tenho, ó, um sinal negativo, certo? Antes do parênteses, o que é que isso indica, né? Que a gente está se referindo ao oposto do número seguinte, né? Então, para a gente fazer essa operação, essa ideia significaria menos 2/3 mais 3/5, né? Então, isso aqui indica uma soma pelo oposto do número seguinte, que poderia, né? Aqui, para resolver esse tipo de situação, a gente precisa fazer o quê? Relembrar aquele processo, né, das operações com frações, que é o tirar o MMC dos denominadores. Então, o MMC de 3 e 5, que é 15, e a gente encontra as frações equivalentes. 15 dividido por 3, né? Então, quanto é que dá 15 dividido por 3? 5. 5 vezes 2, 10. Como este valor é negativo, ele vem para aqui o próprio menos 10. O mesmo acontece com outro valor. 15 dividido por 5, 3. E 3 vezes 3, 9. Ok? Agora a gente vai analisar essa operação aqui em cima, né? Nessa operação aqui em cima, eu posso reescrever ela como sendo menos 10 mais 9, né? Esse mais aqui ele pode ser omitido desta operação. E menos 10 mais 9 é menos 1. Então, a resposta na fração menos 1 quinzeavos, ok? Vamos ver outras situações exemplo. Então, né, vamos falar de outro exemplo. Se eu tenho essa expressão agora, quando a gente fala de uma expressão para este caso. Então, a primeira ideia para uma expressão é eliminar, né, os parênteses, colchetes, chaves. Como é que a gente pensa em eliminar isso, né? Vamos analisar essas relações com os sinais, já que a gente ainda não vai resolver, tá bom? Então, como a gente tem apenas soma, né, a gente vai poder eliminar os colchetes e os parênteses, que é o que eu estava falando. Então, vamos analisar esses sinais. O que é que eu posso fazer aqui? Se eu tenho mais na frente do parênteses, né, esse sinal positivo indica que não vai mudar o sinal de dentro do parênteses. Então, eu posso escrever esta operação de dentro do colchete, né, sem mexer no sinal. Como é que fica isso? Ficaria 2/3 mais 3/4 menos 1/6. Eu só fiz reescrever o que estava dentro do colchete, certo? Mas eliminando aqui esse sinal de positivo, que ele não faz diferença. Primeiro, eu estou pensando apenas em eliminar os sinais, tá bom? Ou em eliminar os parênteses e colchetes. Agora aqui, mais uma vez, ó, eu tenho mais um sinal positivo na frente do colchete, então significa que nada vai mudar o sinal de dentro,
tá? Então, a operação fica 2/3 mais 3/4 menos 1/6. Nesse momento agora, a gente tem uma operação com frações como a que vocês já conhecem, só que elas têm denominadores diferentes. O que é que a gente faz nesse caso, então, que tem denominadores diferentes? A gente vai encontrar o MMC dos denominadores. O MMC de 3, 4 e 6, quem é o valor desse MMC? É 12. Como é que a gente faz o MMC aqui? Relembrando, né? Para a galera que tem dúvida nesse processo. Então, o MMC de 3, 4 e 6 é igual a 12. Ok? Encontrando esse MMC, agora a gente vai pensar nas frações equivalentes, né? 12 dividido por 3, que está cá embaixo, ó, dá 4. 4 vezes 2, 8, ok? Estou encontrando as frações equivalentes para depois pensar na operação, certo? Relembrando, ó, que é sempre esse processo de denominador, divido aqui, né, 12 dividido por 3, depois eu faço aqui, ó, a multiplicação. O mesmo com o outro número, ó, 12 dividido por 4, 3, vezes 3, 9. 12 dividido por 6, 2. Vezes 1, 2, só que ele é aqui negativo, ok? 8 mais 9, né, dá 17. 17 menos 2 igual a 15. Então, fica a fração 15 dozeavos. Fica claro? Seguindo adiante, né, mais um exemplo aqui. Então, a gente tem uma situação problema agora. Marina mora em Nova York. Né? Ontem a temperatura máxima foi de menos 2,5 graus e a temperatura mínima foi de menos 9,7 graus. Então, qual foi a variação da temperatura? Então, lembrando o que é que significa essa ideia de variação de temperatura, né? O que é essa variação de temperatura? Variação de temperatura é a temperatura máxima menos a temperatura mínima, né? É saber quanto variou para sair de uma temperatura até a outra. Quem é a temperatura máxima aqui? É menos 2,5 ou menos 9,7, né? A maior temperatura aqui é menos 2,5. Então, por isso que eu coloco ela primeiro. Porque na representação da operação de subtração, essa ordem faz diferença, ela não é comutativa. Então, é menos 2,5 menos 9,7, ok? Só que o que é que vai acontecer agora, né? Como eu tenho esse menos aqui, ó, na frente do parênteses, a subtração de números racionais, assim como a gente fazia com o inteiro, né? A gente faz a soma pelo oposto. Esse sinal de negativo aqui indica que é uma soma pelo número oposto. Ou seja, essa operação pode ser representada como menos 2,5 mais 9,7, ok? E aí, né? Na soma de números racionais com sinais diferentes, ó, sinais são diferentes, então eu mantenho o sinal do maior módulo e subtraio os módulos. Então, o sinal que vai se manter aqui, ele é positivo e eu vou subtrair os módulos. 9,7 menos 2,5, resultando então em 7,2 positivo. Tá claro, galera? E aí, né, finalizamos, ou mais um exemplo aqui, uma outra situação, né, de expressão, e agora misturando um pouco de decimal, de fração, né, de número na forma inteira, como é que ficaria essa resolução, né? Nessa expressão aqui, 2a mais b mais c, o que é que a gente pode fazer aqui? Ele está querendo pedir, né, que você resolva essa expressão quando a é igual a menos 4, o b igual a fração 7/3 e o c igual a 0,5. Primeira coisa importante, né? Eu tenho aqui valores que estão nas suas formas diferentes, né? B está como uma fração, A como um número inteiro e C como um número decimal. É importante a gente transformar todo mundo para a mesma forma. A gente não vai conseguir deixar todo mundo como valor inteiro, porque a gente já percebe que 0,5 e 7/3 não são números inteiros. Mas a gente pode colocar todo mundo na forma de fração. E se eu quisesse colocar todo mundo como decimal, poderia? A gente tem que tomar esse cuidado. A fração 7/3 indica um decimal que é uma dízima periódica. Então, a gente não trabalha com as operações com dízimas periódicas na forma de dízima. Então, por isso, a gente sempre indica que você transforme todo mundo para fração, a não ser que você consiga transformar a fração em forma de decimal exato, ok? Então, vamos lá. Como é que vai ficar essa expressão, né? Substituindo os valores aqui, ó, no lugar de A, eu vou colocar o valor que representa A. E qual é o valor que representa A?
é o menos 4. No lugar de B, eu vou colocar o valor que representa B. E o valor que representa B é, ó, 7 terços. E no lugar de C, o valor que representa C, que é 0,5, ok? Então, aqui quando eu escrever a expressão, fica 2 vezes menos 4, mais 7 terços, que é o valor de B, mais 0,5, certo? Então, a gente já podia, né, ter multiplicado aqui essa fração 2 ou essa operação aqui, né, 2 vezes menos 4, que resulta em menos 8. 7 terços eu repeti. E aqui a fração 0,5, ou número decimal 0,5, eu transformei ele em uma fração. A gente sabe que 0,5 é a mesma coisa que a fração 5 décimos, né? Só que 5 décimos é uma fração que poderia ser simplificada. Então, eu simplifiquei ela para a forma da fração mais simples possível, né? Que é a fração 1 meio, certo? Então, 0,5 indica a mesma coisa que a fração 1 meio. Transformei todo mundo para a forma de fração. Para aí o menos 8. O menos 8 a gente sabe que a gente pode dizer que isso é uma fração com denominador 1. Ela pode ser indicada pela fração menos 8 sobre 1. Então, ficando dessa forma, né? A gente vai fazer a operação com as frações. Para isso, a gente agora encontra o MMC de 3, 2 e 1, que é 6, e encontra as frações equivalentes. 6 dividido por 1 dá 6, vezes 8, 48, ok? Ó, lembrando daquele processo, né, de encontrar frações equivalentes. Então, aqui eu divido, depois eu multiplico, certo? Mesma coisa no próximo caso. 6 dividido por 3 dá 2, e 2 vezes 7, 14. 6 dividido por 2 dá 3, e 3 vezes 1, 3. Eu encontrei frações equivalentes, ok? E agora operei aqui com os numeradores. Menos 48, mais 14, né? Então, ó, sinais diferentes aqui agora. Então, vai ficar, né? Conserva o sinal do maior, que é negativo, e subtrai. Então, fica menos 34, né? Esses dois primeiros. Menos 34. Menos 34, né? Que é esses dois primeiros aqui, mais 3. Então, menos 34 mais 3 resulta em menos 31. Tudo bem? Então, aqui agora, ó, menos 34 mais 3, menos 31 sextos. Espero que tenha ficado tudo claro, galera, certo? Dessa parte de adição e subtração de números racionais, é só isso. Abraços, tchau, tchau.